Como foi sua infância? Foi legal? Foi alegre? Foi pesada? Como é que foi? Olha, eu tenho um quadro histórico, até que, enfim, alguém perguntou sobre isso. Que há quem pensa que eu nasci assim, num berço de ouro, e as pessoas têm uma ideia bastante equivocada do nosso país, que toda pessoa que consegue ter uma carreira de sucesso, ou porque arrumou um patrocinador, que eu nunca tive um patrocinador mesmo que bancasse minha carreira, isso eu vim conseguir depois da carreira consolidada, ou diz, ele nasceu já de uma herança de pessoas que lá atrás ajudaram. Minha mãe é mãe de 10, morreram 4, somos em 6, eu o mais velho dos homens. E minha carreira foi bastante espinhosa, eu tinha tudo para dar errado. Primeiro, nasci numa região de índios, numa época que o preconceito com negro e indígena era bastante intenso, porque venderam ao longo dos anos uma ideia equivocada que o fato da pessoa ser índio e negro, ou os dois, pior, que ela tenha uma sabedoria inferior. Então isso dificultava a inclusão. E o pior, eu fazia a escolha de tocar um instrumento que na minha época era considerado instrumento de malandro. Você, índio, negro e malandro. E malandro, Quem era desocupado ia tocar violão. O cara saía com o violão nas costas, a polícia geralmente encosta aí. Eu lembro que quando eu fui abrir minha conta bancária com 18 anos, o gerente Arthur, do banco que nem existe mais, Banco Noroeste, Flávio, falou assim, tá, e qual o seu RG? Aí dei, CPF, já tinha tirado recente, com 18 anos. Qual a sua profissão? Eu falei, eu sou tocador de violão, violonista. Não, mas você trabalha de quê? Era tão discriminado. Então, o que aconteceu? Morreram 4, ficamos em 6, e minha mãe passou uma perrenha lascada, porque nós morávamos de aluguel, atrasava os aluguéis, e eu não tenho vergonha de falar que aos 11 anos meu pai foi embora. E eu tive que assumir a responsabilidade da casa de 7 bocas, eu e mais 6. E aí já vendi chuchu na rua, vendi amendoim, não tem vergonha de falar, amendoim tocadinho, olhei os amendoins aqui da nossa... Aqui, da Libec, maravilhoso. Isso aqui é a minha história, faz parte da minha história. Mas de vender mesmo, sair na rua, amendoim, tocadinho, claro. Saía batendo palma, vendi chuchu. Chuchu não demorava nem para crescer, plantado no fundo da casa, para conseguir pagar o aluguel e o alimento de eu e mais 6 irmãos. Então foi uma Isso foi no vida... Espírito Santo? Eu sou capixaba. Então foi lá que você que aconteceu isso? Não, o deslize do meu pai foi que ele decidiu naquela corrida de vir todo mundo para cá. Tava um samba rolando no Brasil todo, fazendo propaganda de São Paulo. Que tinha emprego para todo mundo. Os nordestinos iam para cá, porque as montadoras estavam aqui, Volkswagen. E meu pai, naquela ideia de vir para cá tentar a vida. Porque esse samba aqui dos Amores da Garoa é maravilhoso. São Paulo. Tiveram aqui com a gente recentemente. Eu já toquei com eles, São Paulo. Inclusive eu gravei exatamente. com o Canhotinho do Cavaquinho. Então, minha família veio tentar a vida em São Paulo, mas se deu muito mal. Fomos primeiro para Franca, eu tinha 8 anos de idade, as dificuldades já começaram a pegar ali, meu pai perdeu tudo. Tentamos em Ribeirão 3 anos, piorou. Fomos para Santo André em 1971, eu tinha 10 anos de idade, e aí foi quando ele não aguentou cuidar da família, disse, eu vou embora, só volto quando eu conseguir alguma coisa, porque aquela história do orgulho nordestino, eu não vou aceitar ser bancado pela mulher, minha esposa ter que fazer os marmitex, ter que costurar, retocar fotografia para sustentar meus filhos, e aí sobrou para mim.
Mas como foi bom? Quando eu vi que a vida era difícil, eu decidi dizer, eu tenho que ser feliz. Me recuso a não ser feliz no caminho da dificuldade. Fé em Deus e pé na tábua. E aí começou a minha história com o violão, que a única coisa que eu sabia fazer um pouco era tocar violão. E era aquelas músicas de Roberto Carlos mesmo, que eu tocava, né? E eu comecei a dar aula para meus amigos. Nunca tive vergonha de contar a minha história. Meu pai foi embora, eu estou passando dificuldade. Vocês não querem fazer aula comigo? Eu estou cobrando baratinho. Hoje eu cobraria que fosse uns R$50 por mês. Por mês. Ou 60 por mês, para poder conseguir.